Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles e sobre suas obras, né, e a sua edição crítica. Bora lá? Então, Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, ou Estágira, na Macedônia, em 384 a.C. e morreu em Atenas em 322 a.C. Foi durante algum tempo responsável pela educação do jovem Alexandre, filho do rei Filipe da Macedônia, que iniciou um domínio sobre os gregos que seu filho iria expandir, obtendo o mais vasto império até então conhecido, que alcançou a Índia. Antes disso, com cerca de 18 anos, Aristóteles viajou a Atenas e logo entrou para a academia, a escola fundada por Platão entre 428 e 348 a.C. Nela permaneceu por 20 anos, deixando-a apenas após a morte do mestre. Depois de retirar-se de Atenas por alguns anos, retorna e funda sua própria escola, o Liceu, no qual ensina até o fim da sua vida. A filosofia de Aristóteles consiste numa tentativa de pensar questões e problemas filosóficos herdados do platonismo, mas por vias e por meio de soluções que frequentemente se distanciam desse mesmo platonismo. Assim como seu mestre, Aristóteles foi um autêntico fundador de temas filosóficos, não somente em áreas que ainda hoje consideramos como tipicamente filosóficas, como metafísica, lógica, ética, como também em assuntos que posteriormente ganharam autonomia científica, como a física ou a biologia. Alguns de seus principais escritos são a metafísica, a ética nicômica, o primeiros analíticos, segundos analíticos, a partes dos animais, a física. A influência exercida por Aristóteles na Antiguidade Tardia e na Idade Média, especialmente a partir da recuperação de importantes livros seus, à época desconhecidos no Ocidente, conservados por pensadores árabes e no início da modernidade, foi extraordinária. Provavelmente inigualada, sua metafísica e seu pensamento moral forneceram elementos analíticos e conceituais para a teologia cristã durante a Idade Média, e os principais pensadores da modernidade nele tiveram seu grande adversário no intuito de propor uma nova concepção de ciência. Sua ética ainda é vivamente debatida por pensadores contemporâneos. Para a localização precisa de textos de Aristóteles, a comunidade de pesquisadores convencionou tomar como referência a edição de Augusto Immanuel Becker das obras do filósofo. O motivo é simples: o filólogo alemão Becker, que viveu entre 1785 e 1871, foi o primeiro a realizar uma edição crítica dessas obras, a qual serviu de base para as posteriores. O que significa uma edição crítica? Basicamente que numa edição dessas são confrontadas e anotadas todas as principais fontes documentais de que dispomos de determinado texto. Como você pode imaginar, pode ser bastante trabalhoso o processo de confrontar essas fontes para localizar diferenças de um documento a outro, chamadas variantes, acréscimos, supressões, discrepâncias e variações de ortografia e gramática. Feito isso, o editor crítico terá de decidir, com base em uma pesquisa mais abrangente, quais dessas variantes do texto principal deve seguir no corpo da página. As outras variantes são anotadas em pé de página. Então, voltando à edição de Becker para as obras de Aristóteles, a numeração ali utilizada e que depois virou padrão nas referências às obras do filósofo compõe de 3 elementos: o número da página, a coluna A ou B e a linha. Assim, para o seguinte trecho citado no corpo dessa unidade, é proibido falar de coisas que não sejam essenciais à discussão do caso em pauta. Esse é um costume e um decreto muito sadio. Não é correto atrapalhar o discernimento de quem julga provocando raiva, inveja ou compaixão. A referência é 1354A, 1418. Né? 1354, essa página pertence ao livro da Retórica, aliás, é a primeira, uma vez que na edição de Becker o livro vai dessa página à página 1419. A indica que o texto referido está na primeira coluna da página e de 14 a 18 indica as linhas da coluna em que se encontra o trecho citado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem continua online, quem continua nos like, hasta lá, vista e até a próxima.